Você não é protagonista. Uma bela imagem retratando um fim de tarde agradável em uma encosta da ilha de Creta. Um lavrador cuidando de sua terra, um pastor pastoreando suas ovelhas, um pescador tentando a sorte no mar Icário, um braço do grande Egeu, de onde alguns navios estão chegando para atracar em uma das cidades da grande ilha comercial grega. Mas no cantinho, bem no cantinho dessa obra, quase que camuflada, é possível encontrar uma cena, no mínimo interessante. Um par de pernas se debatendo no mar, como se o dono estivesse se afogando. A Queda de Ícaro, obra de 1558, pintada pelo holandês Pieter Bruegel, retrata o exato momento mitológico onde Ícaro, possuindo as asas de penas e cera de abelha feitas por Dédalo, cai no mar numa tentativa de fuga da ilha de Creta. Tragédia que ocorreu porque o jovem Ícaro não ouviu as palavras de seu pai, que o orientavam a não voar muito perto do sol, já que o calor derreteria a cera das asas. Muitas lições podem ser tiradas de toda a narrativa de Dédalo e Ícaro. No entanto, a obra de Bruegel não tem pretensão nenhuma em contar a história de Ícaro, e sim mostrar de forma muito sutil como a vida das pessoas simplesmente continua apesar dos eventos à sua volta. Cada um com suas próprias preocupações do dia a dia, alheios a esses eventos que podem parecer grandiosos ou marcantes em algum contexto específico. Na obra, o afogamento de Ícaro é como uma nota de rodapé num dia qualquer. Aqueles trabalhadores continuarão trabalhando normalmente, os navios continuarão navegando, o mundo continuará girando. E eu quero falar de duas reflexões que essa ideia me traz. Uma é sobre a sensação egocêntrica de protagonismo e a outra, meio que o oposto, é a vivência passiva e alheia aos eventos que nos cercam. A obra de Bruegel contrasta aquilo que pode ser o auge da história de uma pessoa e aquilo que para outras não significa nada, realmente não tem importância. Ícaro naquele momento está vivendo sua tragédia, uma tragédia grandiosa de personagens conhecidos por toda a Creta. E mesmo assim, ninguém ao redor parece se importar. Não há drama, não há espectadores, não há aplauso nem lamento. A vida simplesmente continua. Essa percepção de entender que a sua vida não tem a mesma importância para os outros da que você dá para si mesmo, dói. Nós fomos ensinados desde cedo a acreditar que o mundo gira ao nosso redor, que estamos no centro da narrativa, como se fôssemos os heróis de um grande enredo. É uma visão ilusória que pode e geralmente transforma indivíduos em pessoas arrogantes, impacientes, incapazes de escutar ou de considerar o outro. O filósofo francês Blaise Pascal, no século XVII, já falava sobre o quão pequeno é o ser humano diante da imensidão do universo. Pascal via no egocentrismo humano uma cegueira tão trágica quanto a história de Ícaro. Porque quanto mais nos julgamos importantes, mais sofremos quando o mundo não nos reconhece assim. Em um fragmento de sua obra Pensamentos, ele diz: o homem não é senão uma cana, a mais fraca da natureza, mas é uma cana pensante. Uma alusão ao fato de que somos seres que conseguem pensar coisas grandiosas, ao mesmo tempo que somos frágeis e limitados. E o egocentrismo nasce do desejo de ignorar essas limitações e fragilidades. Mas, além de tratar dessa invisibilidade dos nossos movimentos na vida perante o mundo, eu enxergo um contraponto que pode significar uma extrema passividade rotineira. Aqueles que trabalham na paisagem de Bruegel não ignoram Ícaro por egoísmo ou indiferença, mas porque estão imersos demais em suas próprias rotinas para perceber o que acontece ao lado. Estão tão ocupados sobrevivendo que não se dão conta da tragédia se desenrolando ali, a poucos metros. Essa apatia cotidiana é muito comum, uma insensibilidade que pode nos tornar inertes diante da injustiça, da dor do outro e até mesmo do que é belo e dos afetos que consideramos importantes na nossa vida. A vida, nesse modo automático, vira apenas um conjunto de tarefas. O extremo disso pode levar a situações perigosas, como a que Hannah Arendt explica no conceito de banalidade do mal desenvolvido em sua obra Eichmann em Jerusalém. Depois de acompanhar o caso jurídico de um funcionário de alto escalão do partido nazista, que era responsável pela logística dos campos de concentração, ela observa como pessoas comuns envolvidas em suas funções diárias eram capazes de participar de grandes atrocidades.
não exatamente por uma maldade ativa, mas por falta de pensamento crítico, por automatismo, por idolatria cega, por conformismo. E esse conformismo pode cegar os eventos à nossa volta como um cabresto, nos fazendo cada vez menos propensos ao exercício da empatia, de tentar enxergar os outros. Então, em uma leitura da obra em direção a essas duas linhas de pensamento que eu mencionei, tanto o Ícaro quanto os que o ignoram representam quedas diferentes. Uma, a do excesso de si, e a outra é a da ausência do outro. A obra de Bruhel se torna então, mais do que já é, uma grande provocação que deixa algumas perguntas para nós. Você anda se achando protagonista demais, o centro das atenções? Você está tão imerso no seu mundo que não vê quem está se afogando ao lado? Será que é possível, nesse nosso mundo atual individualista e performático, encontrar um meio termo entre excesso e ausência? Eu sou Vinícius Canhoto, obrigado por acompanhar mais um Deixa eu Pensar, o texto que escrevi para essa semana sobre a obra de Peter Bruegel, A Queda de Ícaro. É uma crônica, a minha primeira crônica, e ela pode ser encontrada no site deixaeupensar.com.br. Além disso, o vídeo da leitura já foi lançado e você pode acompanhar no canal do YouTube, então não deixa de se inscrever para acompanhar os próximos episódios do Deixa eu Pensar.